Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Ontem, depois de muita discussão, muita briga e às vezes até falta de respeito, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,5%. Desde a eleição, o presidente Lula vinha sendo um crítico ferrenho à política do Banco Central e à independência da instituição na redução da taxa de juros. Talvez o presidente Lula achasse que o Banco Central deveria reduzir a taxa de juros na marra, sem olhar o restante do problema fiscal brasileiro e até da nossa economia. Mas o fato é que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se manteve firme e ontem conseguiu, na sua reunião, na reunião de diretoria do banco, reduzir a taxa em 0,5% e os juros agora básicos da economia passa a 13,25%, o que é muito bom para que o país volte a crescer, as empresas continuem a se financiar e também as pessoas. Mas qual é a grande discussão que existe entre a política, o governo e a independência do Banco Central? Por que a taxa de juros não foi reduzida antes? O que isso tem a ver com a nossa vida? Antes de eu falar sobre isso, essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Se você ainda não apertou o sininho, também não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos sempre que a gente lançar. E, é claro, de deixar o seu like e o seu comentário. Gente, a independência do Banco Central foi uma luta de anos da sociedade brasileira e do Congresso Nacional. E ela é muito importante, porque essa instituição, o Banco Central, é a instituição que faz e regula toda a política monetária do país. Ou seja, ele tem uma meta de inflação para ser seguida, cria regras para o setor financeiro, uma série de outras atribuições, dentre elas, controlar a taxa básica de juros. E por que isso é importante? Essa independência permite que o Banco Central olhe para a política fiscal, olhe para a situação macroeconômica do país e determine, atinge e coloque a taxa de juros num patamar que não cause descontrole inflacionário e que não cause nenhum arranho, nenhum maior problema para a economia brasileira. Vamos pensar se o Banco Central não fosse independente e um presidente de plantão, pode ser o presidente Lula ou até o ex-presidente Bolsonaro, algum presidente que queira se reeleger, acaba interferindo nessa política e pedindo para o Banco Central colocar juros mais baixos, juros que não deveriam ser tão baixos e que acabem prejudicando a economia, mas naquele momento talvez as pessoas tenham a sensação de que o país está melhorando, de que mais empréstimos possam ser concedidos, e no final das contas, essa conta acaba vindo e a própria população paga, o próprio consumidor e a própria sociedade paga essa conta de intervenção nesse setor que é tão importante, que é o nosso setor monetário. Portanto, a independência do Banco Central é fundamental para que o país consiga ter uma política monetária cada vez mais estável, e que a instituição crie confiança para investidores, não só nacionais e internacionais, que venham para o país sabendo que a política monetária não vai ser mexida ao bel prazer daquele governante de plantão. E logo no início do governo, o presidente Lula foi muito crítico a essa postura do presidente Roberto Campos Neto, não só dele, mas de todo o Banco Central, e não reduzir a taxa de juros. E, na verdade, o grande culpado da redução da taxa de juros é o próprio governo, que gasta mais do que arrecada, passou gastos e PECs, como por exemplo a PEC da transição, gastando de forma irresponsável muitas vezes, sem conseguir determinar e dizer de onde vinha o recurso. Uma reforma tributária que deveria ter sido discutida antes, e agora que foi aprovada, dentre elas, tem tantas outras reformas e confusões políticas causadas pelo próprio governo, que acabaram fazendo com que o Banco Central não tivesse espaço para reduzir antes a taxa de juros. Então, na verdade, eu acho que a lógica é o contrário. O presidente Lula acha que a culpa do taxa de juros alta é do Banco Central, mas, na verdade, a culpa de taxa de juros alta é do próprio governo. O Banco Central nada mais, nada menos do que faz criar em razão, mexendo na taxa de juros, cria esse mecanismo de maior tranquilidade e maior responsabilidade monetária do país. Isso é muito importante. Logo, a intervenção da política, a intervenção do governo no Banco Central é sempre maléfica no final do dia para a população e para a sociedade. Então, parabéns ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que conseguiu a duras penas segurar essa discussão, segurar os impulsos políticos do presidente Lula
e se manter estável, sereno e agora no momento correto, agora que a reforma tributária está avançando, né, e outras políticas do governo vão tomando forma, se sentiu, né, mais confortável em reduzir a taxa de juros de forma responsável, sem prejudicar a economia brasileira. Fica aqui também, para a gente ser bastante justo, fica aqui a minha admiração pelo discurso do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fez nesse momento todo, né, mesmo essa disputa política entre o presidente Lula e o PT principalmente, né, os tweets da presidente Gleisi Hoffmann, sempre atacando de forma muitas vezes desrespeitosa o presidente do Banco Central, o ministro Fernando Haddad sempre ficou ali como algodão entre os cristais, né, tentando manter o diálogo, entender o lado do Banco Central, entender o lado do Roberto Campos Neto, e agora, quando ele anunciou a redução da taxa, o ministro Fernando Haddad parabenizou e fez um discurso muito importante, mostrando, né, que o Banco Central é importante que seja independente, mostrando o respeito que o governo tem pelo Banco Central e, obviamente, pela instituição brasileira, que é o Banco Central e que, a duras penas, conseguiu, né, ter a sua independência. Então, acho que ele se manteve ali, o ministro da Fazenda, sendo esse algodão entre os cristais, de forma muito serena também e muito importante para que o Brasil continuasse tendo uma política monetária responsável. Portanto, vamos aguardar. Ninguém gosta de juros altos, juros precisam baixar. Isso vai ser bom para dinamizar a economia, dinamizar a nossa vida, melhorar o crescimento do país, mas isso precisa ser feito de forma responsável e não numa canetada política, como o presidente Lula acha que pode fazer. A gente segue acompanhando. Valeu e até o próximo vídeo.